Isso dele, mas em Naum capítulo 3. Naum capítulo 3, versículos 8 até o 13. Depois a gente vai ler um pouquinho mais a respeito disso. Só quero, antes de continuar, orar novamente, pedindo sabedoria do Senhor, para lidarmos com a palavra dele. Aqueles que puderem se coloquem de em pé, para a gente poder estar orando, por favor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajude a nos colocarmos com reverência diante do Senhor, como nosso Deus, como nosso soberano Senhor, como aquele que nos ensina, que nos sustenta, que nos capacita a entender a tua palavra, que nos ajude a entendê-la agora. Tanto nós aqui, em meio ao nosso culto, em meio a essa pregação, quanto as crianças, à medida que elas vão estar aprendendo hoje da tua palavra. Que tanto elas, que têm tanto a aprender do Senhor, assim como nós, que também temos muito a receber do Senhor o ensinamento, que possamos estar diante de Ti em humildade, para aprender a respeito do Senhor. É isso que eu peço em Teu santo nome. Amém. Pode se sentar. Queridos, eu tenho desenvolvido a respeito dessa carta do profeta Naum, dessa mensagem que nós vemos aqui, que é uma mensagem do Senhor ao povo de Nínive, ao Império Assírio, ao qual eles faziam parte. Naum, no capítulo 3, nos versículos 8 a 13, que nós vamos trabalhar hoje, desenvolve bastante a respeito daquilo que ele já tem apresentado ao longo do livro. Como lá, já mencionei vários aspectos, eu vou apenas introduzir a respeito do que nós encontramos diante dessa carta. Primeiramente, nós temos que ter em mente de quem era o Império Assírio. Um povo muito poderoso, um povo muito capaz em relação ao seu poderio militar. Todas as suas foi isso que eu disse? Os temiam. Tinham um grande receio de serem atacados por ele. Inclusive o povo de Judá, o povo de Israel, o povo do Senhor, tinha um grande temor e sofria diante deste império que estava perante eles. Não só por eles serem poderosos, mas por eles serem cruéis. A gente já vê uma mensagem sendo destinada ao povo de Nínive em outra oportunidade. Em que livro apresenta a respeito disso, vocês lembram? Jonas, ele profere uma mensagem de arrependimento para o povo de Nínive, que é basicamente: arrependam-se ou vocês serão julgados. Não era isso? De maneira muito descontente, Jonas levou essa mensagem e eles se arrependeram. Aqui a gente não encontra essa mesma mensagem. A mensagem é: vocês serão castigados, punidos pela sua perversidade. A paciência do Senhor acabou. Muitos anos depois, já aqui, eles, apesar de que se arrependeram, eles voltaram a agir com muita crueldade e perversidade. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso depois. Da maneira que eles agiam. Com a crueldade que eles atacavam os outros povos. E este o povo que a gente está encontrando aqui diante de nós. Um povo que era muito conhecido por todos ali, por toda a sua região, por todas as nações ao seu redor, e que traziam muito medo àqueles que eram atacados por ele. Então, por um lado, a reação daqueles que tinham receio deles era contraposto à maneira arrogante em que eles viviam. O povo assírio, o Império Assírio, o povo de Nínive, agia de forma muito arrogante. O imperador era considerado, se considerava tão poderoso quanto Deus. Nada podia atingi-lo. E isso é uma marca muito clara. Eles eram inalcançáveis para tudo o que acontecia ao seu redor. Nada poderia atingi-los. Nada era capaz de derrubá-los. E essa era uma atitude muito arrogante deles.
E aqui nós temos diante de nós essa mensagem de Naum, onde ele começa falando, olha, uma advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. Agora, Deus está se apresentando ali no versículo 1 e 2. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. Olha como ele começa se apresentando aqui, já anunciando o que viria a acontecer com eles. A sua crueldade chegou ao fim. A minha paciência acabou e vocês receberão do meu justo castigo, do meu justo juízo sobre vocês. Essa é basicamente a mensagem que eu e você agora estamos encontrando aqui. Então a gente pode começar a ler aqui em Naum, no capítulo 13, versículos 8 e seguintes. O que Naum avisa continua em todo o desenvolvimento que ele tem apresentado, mas que chegamos aqui a esse ponto. Naum, capítulo 13, versículo 8. Nós não vamos até o final por enquanto, vamos apenas até o 10, onde aqui diz o seguinte, estou usando a NVI. Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era sua defesa, as águas o seu muro. Cush e o Egito eram sua força ilimitada. Put e a Líbia estavam entre seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada e levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas, lançadas sortes para decidir o destino dos seus nobres, e todos os poderosos foram acorrentados. Agora está descrevendo alguma coisa que, primeira situação pela qual eles estavam. Você se acha melhor, ele está fazendo uma comparação com outra cidade, que aqui está tratando como, qual cidade? Tebas. Tebas era uma cidade do Egito, se situando um pouquinho, existia Israel, o Egito ficava um pouquinho abaixo. Indo para dentro do Egito, caminhando em direção para dentro da nação do Egito, era em torno de um pouquinho mais do que 600 quilômetros que deveriam caminhar para chegar até a cidade de Tebas. Era muito distante para chegar, principalmente para o Império Assírio, considerando que eles poderiam atacá-los. Eles eram, então, diante dessa outra nação, eram também intocáveis, distantes, tinham essa proteção de distância. Imagine um exército caminhar 600 quilômetros, dava tempo para se preparar, para se proteger, chamar aliados. A gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Mas está fazendo a comparação, olha, lembre-me para quem é essa mensagem, Nínive, por acaso você é melhor do que Tebas, situado junto ao Nilo, um rio que claramente trazia muita vida, muita capacidade para as cidades ao seu redor, tanto de plantação quanto de movimentação em várias circunstâncias. Você é melhor do que eles? O rio era sua defesa. Aqui é muito curioso. É muito curioso porque as águas, além, por exemplo, da distância que eles tinham que percorrer, para um exército chegar até Tebas, eles tinham que percorrer aqueles 600 quilômetros para chegar até eles. Mas mesmo diante de toda essa distância, havia águas e rios que protegiam e ficavam ao redor de Tebas. Isso trazia uma segurança, por quê? Imagina o desafio de atravessar com um exército por um rio. Isso também eram como seus muros, a sua proteção natural. E isso os tornava muito bem protegidos, naturalmente protegidos. Está fazendo uma seguinte questão para Nínive, para o Império Assírio. Você acha que você é melhor que eles? Por quê? Porque mesmo com todas essas proteções, eles foram atacados. Eles foram atingidos. E é curioso por quê? Menciona um rio que era sua muralha aqui, seu muro.
A própria cidade de Nínive, isso é um fato histórico. Eles tinham uma muralha muito bem estruturada. Demoraria anos para um exército diante desses muros conseguir atravessá-los. Eles eram muito capazes, assim, além de toda essa estrutura, eles eram preparados para aguentar um cerco por diversos anos. Muitos anos. De novo, a atitude deles. Nós somos intocáveis. Ninguém pode chegar até nós. Eles eram, isso de novo é um fato histórico, existia um rio que passava no meio da cidade de Nínive, onde esse rio era um motivo de muito orgulho para eles, porque era capaz de trazer água potável para água para todas as regiões da cidade, e isso é descrito como uma fonte de muita vida para a cidade. Onde naquela circunstância era muito difícil de acontecer, não era uma realidade comum. E quando a gente ouve a esse respeito, quando a gente lembra disso e considera esses aspectos, anos mais tarde, o julgamento do Senhor veio. O que nós sabemos que aconteceu é que o Império Babilônico cercou a cidade, assim, atacou eles em questão de poucos meses. Eles fizeram uma barragem nesse rio. Seguraram essas águas, que era motivo de muito orgulho para eles. E no momento que isso desabou, em um momento de muitas chuvas, a gente sabe que em um momento de muitas chuvas, onde a água é muito abundante, que é o que a gente acabou de viver, na verdade. E a devastação que acontece quando um rio anda de maneira desenfreada, que é o que a gente acabou de ver, a destruição é tremenda. O império que destruiu a cidade de Nínive, e atacou o Império Assírio, por meio disso, causou um rombo enorme nos muros, de quilômetros de distância. Eles tiveram acesso à cidade e os atacaram. Aqui, Naum está claramente abordando eles, dizendo que Tebas era muito bem protegida. Isso não era suficiente para impedir o julgamento do Senhor. Eles serem atacados e dizimados. As proteções naturais não são capazes de te proteger desses problemas que virão. E não só isso, não é só as defesas naturais que eram a favor deles. O que mais os protegia? Que está mencionado no nosso texto. Eram seus aliados. Seus aliados. Cush e o Egito eram a sua força ilimitada. Put e a Líbia estavam entre os seus aliados. Também é muito curioso um outro fato. O Império Assírio era apoiado por um número muito grande de dezenas de nações, de exércitos que os apoiavam em meio às suas batalhas. E eles, em meio a isso, agiam com muito empenho, com muita força em seus ataques. Eles eram muito capazes e numerosos por meio desses aliados que eles tinham. Sabe uma diferença? O Império Assírio tinha esses aliados por meio da sua opressão. Ou vocês nos ajudam, ou vocês continuam nos apoiando, ou vocês serão atacados e dizimados. Eu vou ler para vocês um relato de um imperador que atacou Surbanipal. Ele atacou um dos seus aliados, das nações do seu próximo, que tentaram se rebelar contra o Império Assírio, e ele respondeu da seguinte forma: eu construí uma coluna sobre a porta da cidade. Esfolei e arranquei a pele de todos os principais homens que tinham se revoltado e cobri a coluna de pele com a pele deles. Eu cortei os seus membros dos altos oficiais reais que haviam se rebelado. Muitos cativos entre eles queimei na fogueira e muitos capturei vivos.
De alguns cortei as mãos e os dedos de outro. Cortei os narizes, as orelhas e os olhos de muitos homens eu arranquei. Os rapazes e as moças queimei na fogueira. Que relato perverso, cruel, triste e lamentável. Aqueles que se rebelavam contra eles recebiam esse tipo de resposta. Seus aliados em meio à guerra eram estes. Essa era a sua força, seu poderio militar. Vocês nos ajudam ou receberão o castigo? Receberão a resposta. Não tinham muito o que fazer a não ser a realmente apoiar. A diferença, por exemplo, em qualquer circunstância, em qualquer momento que esses impérios, que esses exércitos, que essas nações pudessem se ver livres deles, certamente se voltariam contra eles. Diferente de Tebas aqui, onde é apresentado Cush e Nilo, e são suas forças limitadas, Put e a Líbia, esses aqui são os povos ao seu redor, que não apenas respondiam por uma opressão, mas como aliados de fato. E olhando para o próprio relato bíblico, essa nação, essa região aqui, até há um grau de parentesco entre eles, onde eles eram descendentes de Cã, de filho de Noé, e tinham eram desenvolvidos como eram apresentados. Essa aliança, havia algo em comum entre eles, que havia esse apoio natural. E novamente a gente vê o contraste. Vocês se consideravam tão poderosos por meio das suas proteções naturais? Das suas construções? Tebas também era poderoso. Tinha suas proteções. Vocês consideram ter muitos aliados? Tebas tem mais aliados ainda. E, na verdade, melhores aliados do que vocês. Então, não continua. Apesar disso, ela foi deportada e levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas, lançadas sortes para decidir o destino de seus nobres. E todos os poderosos foram acorrentados. Esse foi o fim deles. Sabe o que Naum está questionando aqui? Vocês viram isso acontecendo. Por que vocês não aprenderam a partir dessa realidade? Vocês deveriam ter ficado atentos ao que aconteceu com Tebas, para que não acontecesse com vocês a arrogância de vocês, de viver independente do que foi ensinado pelos fatos históricos, pela realidade que vocês conhecem, os tornou arrogantes. Vocês não são inalcançáveis, independente do seu contexto. A sua arrogância irá destruí-lo. Existe uma frase, eu encontrei nos comentários, não encontrei o autor que mencionou isso, mas uma conclusão que eu e você precisamos ter em nossa realidade, até mesmo por meio da nossa fé, na prática da nossa fé. Seguinte, aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-los. O passado daquilo que acontece, a arrogância desse povo, de Tebas se considerando inalcançável, do Império Assírio, de Nínive se considerando acima de qualquer outra circunstância, os tornou arrogantes. Eles não eram inalcançáveis. Eles não estavam longe da mão do Senhor. E eles experimentaram as consequências disso. Queridos, nós podemos agir com a mesma arrogância. Nós podemos nos achar inalcançáveis de qualquer problema, de que nossa situação de vida está muito segura, que nada irá nos atingir, porque às vezes estamos bem
estamos seguros, seja financeiramente, nossa saúde. E agir de forma esquecendo da dependência que precisamos ter do nosso Deus. Sem ser Ele a nossa força, o nosso refúgio, a nossa segurança. E viver de maneira ímpia, de maneira à parte da vontade do Senhor, esquecendo quem é de fato o nosso Deus. Essa é a realidade daqueles que esquecem que nós somos frágeis e vulneráveis. E eu acho que isso vai continuar se desenvolvendo em nossa sociedade. Olha, convenhamos que cada vez a nossa sociedade evolui mais. E não traz cada vez mais segurança para mim e para você. Não lidando com desafios em relação à nossa fé, por exemplo, uma sociedade ímpia que vai atacar a nossa fé. Mas fisicamente nós não estamos cada vez numa situação melhor, onde temos mais acesso à saúde, a um saneamento básico, onde vivemos cada vez mais anos. Nós lutamos para ter uma sociedade cada vez mais segura, e isso é importante, é bom. Mas as nossas circunstâncias, o nosso meio não deve nos tornar arrogantes de nos tornarmos ou considerarmos a nós mesmos como inalcançáveis, até mesmo da justiça do Senhor, se vivermos longe dele. Hoje eu noto que a gente vive uma circunstância cada vez mais segura. É fácil considerar isso olhando, por exemplo, a circunstância do meu avô, o pai do meu pai. Alguns já puderam conhecê-lo, ele é curioso, é engraçado. Ele não tem um dedo indicador, porque em meio ao seu contexto era comum brigas de faca, brigas de facão. Era no interior do estado aqui do Rio Grande do Sul, alguns anos, muitos anos atrás. Até hoje isso se tornou mais raro, até lá. Porque não é só porque o meio dele era arriscado, mas também porque ele buscava esse tipo de conflito e atrito. Em meio à forma que ele vivia. Ele tem marcas de tiro na sua barriga, porque ele vivia em bares, bebia e era um bêbado muito chato, então brigava e arranjava conflitos. Isso é uma realidade que eu e você vivemos? Um risco desse? Não é. E se torna cada vez mais distante de nós, uma realidade que a nossa vida corre riscos. O que é natural. Quanto mais desenvolvida a sociedade, mais a gente se considera seguro. E por mais que isso é bom, precisamos continuar em mente que a nossa vida depende do nosso Senhor. Que nossa segurança está nas mãos dele. Para não corrermos o risco de vivermos de uma forma arrogante, longe deste Deus que a gente conhece. No versículo 7, responde ao povo de Judá, ao povo de Israel, ao povo do Senhor, que estava do outro lado desse conflito. Se Nínive era poderoso e tão imponente, o povo de Judá era vulnerável, era fraco e incapaz de responder a todo esse poderio. Mas eles tinham algo em seu favor. Versículo 7, capítulo 1, no versículo 7, diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Esse é o Deus que a gente conhece. Esse é o Deus que é apresentado para nós aqui. Independente das circunstâncias que estão ao redor do povo de Judá, quem é a sua força, sua segurança é o Senhor. É Ele quem traz paz, é capaz de trazer segurança ao povo de Israel, ao povo do Senhor. Aqueles que o Senhor protege se mantêm em meio ao seu refúgio. Eles podem estar atrás de grandes muralhas. Vocês estão atrás das mãos deste Deus.
E ele conclui ali no versículo 7, ele protege os que nele confiam. Mas, como uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Poucos têm tanta autoridade do risco e da destruição de uma enchente quanto a gente acabou de experimentar. Nós, por mais que possamos nos colocar na mesma posição da Síria, de Nínive, inalcançáveis, com uma vida segura, estável, talvez financeiramente, em saúde, em contexto, em meio a uma família que nos protege, não é capaz de promover a segurança que o Senhor promove em nossa vida. Ele deve ser, de fato, aquele pelo qual nós depositamos nosso descanso. Isso deve ser a maneira que a gente vive. E agora a gente encontra ali no versículo 11 a continuação de Naum, no capítulo 13, versículo 11 até o final. A gente vai ler rapidamente. Você também ficará embriagada, irá esconder-se, irá buscar um refúgio para proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhem bem para as suas tropas. Não passam de mulheres, e as suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Aqui começa agora iniciando, se voltou, agora não está mencionando mais para Tebas, está apontando para Nínive, para a Síria, para o Império Assírio. Você ficará embriagada, irá esconder-se, irá buscar um refúgio para proteger-se do inimigo. Isso é justamente o oposto do que eles se consideravam. A pessoa embriagada que está apresentando uma imagem para nós aqui é justamente uma pessoa que não tem consciência clara daquilo que está ao seu redor. Não é capaz de responder porque está um pouco desnorteada por consequência do seu estado. A gente entende razoavelmente bem isso, considerando, por exemplo, uma lei que nós estamos presentes hoje, por exemplo, a lei seca, que justamente é a ideia de que ninguém deve beber pelo risco de que quando alguém bebe um pouco de álcool, é capaz de responder em reflexos naturais e rápidos para o meio em que está, meio ao trânsito. Não é capaz de estar tão atento quanto deveria, de se desviar da forma que deveria dos obstáculos, dos problemas que podem surgir. Eles estão na mesma circunstância. Por mais que eles se consideravam como tão sóbrios e conscientes do seu contexto e do seu poder, não será capaz de protegê-los. Não será capaz de trazer a segurança que eles acreditam ter. Eles agiam de forma arrogante, mas estavam, por meio dessa arrogância, se tornando cegos e vulneráveis. Essa é uma frase desse imperador assírio, imperador Assurbanipal. Ele diz o seguinte: eu sou Assurbanipal, rei do universo, rei da Síria. Em meu poder, apanhei um leão voraz da campina pelas suas orelhas. Com a ajuda de Ashur e Ishtar, eu perfurei o corpo do animal com a lança. Ele se considerava, essa era exatamente a imagem que ele tinha de si mesmo. Um leão não é capaz de me atacar. Eu o pego pela orelha. Eu furo o seu corpo. Eu o mato. Eu sou não só rei e imperador, sou rei do universo. Arrogância
nos cega, nos deixa embriagados e nos torna incapazes de responder aos nossos problemas, aos nossos desafios. E mesmo que ele, e aqui continua o versículo 11, busque um refúgio para se proteger. Perdão. Você irá se esconder e buscará um refúgio para se proteger. Todas as suas fortalezas são como uma figueira. E o que é apresentado aqui é uma figueira em relação à sua força, em sua vitalidade. Uma figueira forte que naturalmente tem vida e capacidade nela e está num ambiente propício, o que ela vai fazer? Produzir frutos. E ela está cheia, e é justamente a imagem do Império Assírio, cheio de frutos. Ela está carregada de frutos maduros, está numa condição muito boa. Mas toda essa aparência irá passar, irá acabar com alguém apenas chacoalhando, onde aquilo que demonstra e que expressa sua maior força, sua maior vitalidade, cairá na boca de seus inimigos. Bocas vorazes que estão prestes a atacá-los. Essa é a circunstância em que eles estavam. À medida que nós também nos consideramos arrogantes e inalcançáveis, como eles têm vivido e expressado a maneira do seu poder, Deus pode usar aquilo que a gente considera como nossos maiores frutos, a nossa maior força, contra nós mesmos. Isso pode expressar a nossa vulnerabilidade. Bom, tem tantas questões que nos tornam incapazes muitas vezes, que a gente nem mesmo se depara ou se dá conta disso. E eles estavam cegos, de forma que eram incapazes de responder a essas ameaças. Versículo 13 para encerrar. Agora vai pegar num ponto, num aspecto que era talvez que eles consideravam como a sua maior vantagem, a sua maior força, o que trazia medo aos outros e trazia grande marca para eles de poder, força e segurança, seu exército. Olhem bem para suas tropas, não passam de mulheres. Pensem bem no contexto em que eles estão. Quem eram treinados para a batalha? Os homens. Quem naturalmente Deus nos fez com uma força maior para a luta, para a guerra na qual eles podiam necessitar essa força? Os homens. Naum aponta para eles, para o que eles consideravam como sua maior virtude, seu exército, tão imponente. Eles não passam de pessoas despreparadas e fracas para se defender na batalha. Não são capazes de se proteger da forma que vocês acham poder. Não passam. E aqui, nessa expressão, nesse momento, é justamente trazendo a ideia de que todo esse poder físico que vocês acham que tem, esse poder militar, não será suficiente para trazer segurança para você. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas. Aquilo que impedia os outros de virem atacá-los, em sua maior segurança, em meio à sua cidade, foi destruído pelo Senhor. O fogo devorou as suas trancas. Eles não aprenderam. E eles deveriam ter aprendido com Tebas. Que apesar de tudo aquilo que apresentava, expressava a sua segurança, e onde é mencionado vários aspectos, por exemplo, as trancas, as portas de seus muros, de suas cidades,
o seu exército, a sua força natural, seu grande orgulho de tudo que você tem. Eles não aprenderam que, pelo exemplo de Tebas, vocês não são intocáveis, principalmente ao Senhor. Sabe por que eles deveriam ter aprendido a partir de Tebas? Porque foi o próprio Império Assírio que atacou eles. Eles estavam lá, eles viram isso acontecendo por meio do seu exército, do seu poder militar. Eles atacaram Tebas com todas as suas proteções naturais, com todos os seus aliados, foram incapazes de se proteger contra o Império Assírio. Se eles caíram, mesmo tendo tudo isso, vocês também podem cair, podem falhar, podem vir à ruína. Aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-los. Repetir os erros, repetir as falhas, repetir os nossos equívocos, porque nós não lembramos daquilo que aconteceu. Algo que podemos aprender a partir disso é justamente esse exemplo. Olhe para todo o exemplo, inclusive do Império Assírio. Você e eu podemos olhar para a maneira que eles agiam de forma arrogante e lembrar que nós não podemos responder da mesma maneira. Que existe um Deus soberano, poderoso, onipotente, onisciente, que não está longe de nos julgar, para nos julgar, se nós vivermos de forma ímpia e longe dele. Se nós agirmos de forma arrogante, podemos, diante desses exemplos, diante dessa realidade que a gente encontra aqui, receber esse mesmo julgamento. Mas nós também encontramos o mesmo Deus do outro lado, porque se nos colocamos ao contrário, de forma arrogante, mas de forma humilde aos seus pés, em suas mãos, ele é um Deus que nos protege, que age como, versículo 7, o Senhor é bom, ele é um Deus presente, capítulo 1, versículo 7, um refúgio em tempos de angústia. Nele a gente pode estar em circunstâncias vulneráveis e sermos protegidos por sua boa mão. Pelo exemplo da que a gente tem visto aqui. Aprender que a consequência inevitável da atitude da Síria é o julgamento do Senhor. É ele se colocar como um Deus juiz, capaz de julgar a nossa impiedade. Ou a gente pode aprender a partir do povo de Judá, que estava com um povo vulnerável, fraco, angustiado, mas que era fortalecido pelo Senhor. Versículo 7 diz claramente: Ele protege os que nele confiam. Quanto nós temos confiado nesse Deus? Descansado na sua mão, descansado no seu poder. Nós podemos aprender isso da forma mais dura que podemos experimentar. Que precisamos, devemos sermos fortalecidos. Que precisamos e devemos confiar nele para nos proteger e ser a nossa segurança. Porque se nós não aprendermos por meio daquilo que a própria palavra relata, por meio de exemplos de fé que nós temos em nosso meio, que Deus pode ser a nossa segurança em nossa angústia, nós podemos aprender pela experiência ruim, isso. Eu gostaria muito que a minha e a sua experiência não siga aquele ditado de maneira tão comum a gente encontra. É errando que se aprende. O julgamento de Nínive foi cruel, foi devastador. Até mesmo a gente considera como violento a forma que Deus os julgou.
por causa da sua impiedade. Se nós não aprendemos por meio dos exemplos daquilo que a gente poderia aprender. E esse é um exemplo, é uma lição que nós podemos ter aqui. Quando Naum diz, no versículo 8, acaso você é melhor do que Tebas, situada? Acaso você é melhor do que, você é mais forte, você viu o que aconteceu, você sabe o que aconteceu com Tebas, você se considera ainda assim melhor do que eles? Se você não aprendeu com eles, você irá aprender por si mesmo. Que possamos aprender a partir desse relato apresentado para mim e para você. Que devemos depender deste Deus. E confiar nele. Porque essa mensagem aqui foi proferida contra Nínive. E quem a recebeu foi Judá. Recebendo do Senhor uma resposta à sua aflição. Provavelmente se perguntando muitas vezes, onde está o Senhor em meio à minha angústia? O Senhor se coloca como Deus presente, que não está atento e sabe cada uma das perversidades cometidas pela Síria. É um Deus esse Deus que conhece eles, nos conhece também. Se você está aflito, está em meio aos desafios da sua vida, da sua realidade. É um Deus que não está à parte disso. Mas que é capaz de ser a minha e a sua segurança em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Espero que você não esteja correndo risco da arrogância como aqui. Eu acho que a reação mais natural que eu e você podemos ter é em meio às nossas aflições. Porque naturalmente o povo do Senhor aqui, o povo de Israel, o povo de Judá, reconhecia a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza e precisava buscar ao Senhor. Algumas vezes não acontecia, mas isso é mais natural. O maior risco que nós temos é quando a gente se considera em uma circunstância de muita segurança. E aí está o grande risco de jamais nos considerarmos. Que jamais deveríamos nos considerar inalcançáveis, até mesmo ao Senhor. Orgulhosos e arrogantes. Que essa não seja a minha e a sua atitude diante disso. Que possamos aprender por meio desse relato, por meio do que Naum nos avisa aqui. Por meio da experiência da Síria, de Tebas e do relato bíblico a respeito da nossa necessidade de confiar no nosso Deus. O nosso soberano Senhor. Possamos agir dessa forma. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos conforta em meio às nossas aflições, que nos dá a segurança que necessitamos. Em meio à aflição. E que possamos, diante daquilo que a gente ouviu, confiar mais em Ti. Quero agradecer por cada um que está junto conosco hoje e que possamos continuar ao decorrer dessa semana, desenvolver e praticar a dependência do Senhor em cada momento que acontece, que irá acontecer. Acho que algo que o Senhor nos ajuda a aplicar isso muito bem é o que a gente encontra em Tiago, onde nos adverte a sempre depender do Senhor e responder da seguinte forma: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Iremos, voltaremos. Que a resposta dessa igreja aqui, da minha igreja, da minha vida, de cada pessoa aqui, seja essa. Que o Senhor quiser, se o Senhor quiser, viveremos, morreremos. E vamos para casa agora e seguiremos nosso trabalho. Mas sempre confiando, descansando no Senhor como o Deus soberano sobre nós. Isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.